Antes de você iniciar novas metas para o ano que ainda nem chegou, que tal fazer algumas limpezas, talvez? Ou remover coisas, situações da sua vida? É algo que você tem que pensar, porque logo o ano inicia novamente e você vai lá e vai fazer o quê? Novas metas, vai se programar novamente. Mas e a roupa velha que você tem guardada, sei lá, 5 anos, que você nunca mais usou? Que tal você doar? Ou então, se ela estiver em bom estado, que tal você vender? Então, hoje eu preparei uma listinha de coisas para fazer antes que o seu ano acabe, para que você não repita novamente os mesmos erros. Não são erros, mas que você não continue fazendo as mesmas coisas sem pensar nas coisas que você já deveria ter organizado, sem pensar nas coisas que você já poderia ter jogado fora. Então eu fiz uma pequena lista. Faça uma retrospectiva sincera da sua vida. Aquela dieta que você sempre deixou para segunda e a segunda começava e você nunca começava ela. Então seja sincero com você mesmo e pergunte o que você quer levar desse ano para o ano seguinte e o que você não quer de jeito nenhum levar para o próximo ano. Limpar o que ficou para trás. E o que significa isso? Roupas, papéis, documentos, objetos, organizar o computador, fotos, apagar assim, e-mails que estão lá na sua caixa que você nem leu, nem sabe por que está escrito naquele e-mail que você recebe talvez todo dia. Deixar o seu espaço físico e mental mais livre, quem sabe lhe ajude. Porque assim, eu comecei falando no início do vídeo sobre doar roupas e tudo mais. E isso vem fazendo parte da minha vida há 2 anos. Tá, eu falo 2 anos, mas eu já tô quase em 3 anos, mas eu não consigo, porque ainda não chegou perto dos 3, então, né, porque eu não tenho como ter muitas roupas, eu não tenho como ter muita bagagem. Então, tudo que tem que caber na minha vida tem que caber nas minhas 2 malas. E o que aconteceu recentemente? Quando eu fui pro Brasil, eu levei todas as minhas roupas, né? Até porque eu não tinha onde deixar por N motivos. E lá eu fiz uma reorganização nas minhas roupas. Eu deixei para minha mãe fazer doação daquilo que já não me cabia mais, que já nesses quase 3 anos que eu tô morando aqui, eu não usei. Ou usei uma única vez. E eu fiz trocas de roupas. No caso, eu peguei algumas peças de roupas da minha mãe que ela não tava usando e não precisei comprar roupas. Sabe? E pra mim isso é muito bacana, isso é muito bom, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. Claro, eu não tô dizendo que eu não vou comprar mais nenhuma roupa, mas só de fazer essa troca de armário com ela, já me beneficiou em looks novos. Claro que tem muita coisa que continua comigo, eu não vou me desfazer, porque às vezes eu tenho um apego. Mas eu sei que são peças que eu uso, que façam sentido no meu momento de vida. Cuidar das finanças é outro ponto principal. Reveja toda a sua organização financeira, desde o início do ano, desde janeiro. Tudo aquilo que tu te programou em 2024 para fazer em 2025. E tu ia economizar mais, não conseguiu economizar, tu não iria mais comprar parcelado ou tu te afundou em dívidas. Revise e veja se faz sentido continuar cometendo esses mesmos erros ou então faz sentido continuar cometendo os mesmos acertos. Tipo assim, claro, são coisas boas porque você acertou, mas faz sentido pro momento de vida que você tá? Revisar as metas e criar novas intenções. Eu, como tô numa vibe agora muito de algo mais positivo, algo mais energético e com intenção, isso pra mim faz muito sentido. Porque assim me dá a oportunidade de ver o que eu já fiz, o que eu ainda preciso fazer e o que eu posso começar antes do ano acabar. E eu digo isso em questão de tudo na minha vida. O que eu tenho feito também que me ajuda nessa parte de metas e criar novas intenções é anotar. Fazer tipo pequenas anotações e elas podem ser feitas em post-it ou então podem ser feitas diretamente no seu planner, se você usa, ou no telefone. E você colocar elas em modo mais prático. Às vezes você cria uma meta, uma intenção muito grande que você não vai dar conta. Então você pode dividir ela em metas menores que vão se tornar mais práticas no seu dia a dia. A questão das suas redes sociais. Eu acho que assim, é um passo que tu pode fazer durante o ano todo, mas agora que tá chegando no final do ano, eu acho que se encaixa muito mais essa questão de limpar e tirar coisas que não são, eu iria usar a palavra inútil, mas eu acho que essa palavra não é, mas que já não condiz mais. Então assim, limpar o seu feed,
No caso, as pessoas que você segue, tipo, avaliar por que você segue aquela pessoa, atualizar a sua foto de perfil. Você pode ser uma pessoa super low profile, tá tudo bem, mas de vez em quando é bom atualizar, assim, postar aquela foto que você se achou linda, maravilhosa. Se você cria conteúdo ou quer criar conteúdo, comece, tire do papel, pesquise sobre identidade visual, sobre o conteúdo que você quer criar. Se você é low profile, apenas faça mudanças pequenas que façam sentido pra você. Sempre deixe mais harmonioso para aquilo que você tá sentindo. Sejam as pessoas que você segue, o conteúdo que você quer ver, sabe? Sempre algo que seja mais confortável pra si. Uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês que eu tenho, assim, pecado muito foi a questão da minha saúde. Principalmente, eu digo saúde, mas é a saúde física e mental, tá? Que é no caso o quê? O meu sono. Eu não tenho conseguido dormir do jeito que eu gostaria. Tipo, eu não tenho tido as 8 horas de sono. Às vezes eu tenho 4 ou 5 horas e aquilo ali tá ok. Mas parece que depois de uma semana eu pareço um zumbi. Então eu preciso, muitas vezes, ter 1 ou 2 dias que eu apenas durmo e descanso para que eu volte melhor. Então faz mais sentido você se organizar para que a sua rotina seja um pouco melhor, porque assim você consegue cuidar de si mesmo. Você consegue trabalhar melhor, você consegue se desenvolver melhor quando você tá com a sua saúde física e mental mais alinhada com o propósito que você quer. Fazer pequenas pausas, dormir melhor, tentar fazer um hábito novo. Eu agora tô fazendo o hábito de ler Harry Potter assim que eu acordo e depois, antes de dormir, eu tô tentando ler um pouquinho. Nem sempre dá certo, mas é algo que eu procrastinei por muito tempo, que eu não li, né? Não tinha começado a ler e tem me feito bem de não acordar e pegar diretamente o telefone na mão, de ser mais um acordar mais tranquilo, sem aquela bomba de informações logo que acorda. Isso tem me feito muito bem. Eu tinha colocado um tópico aqui sobre me reconectar com as pessoas. Mas agora que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que já não faz tanto sentido o que eu coloquei no meu roteiro. Porque assim, eu paro e penso de que sim, eu tenho que ser muito agradecida pelas pessoas que passaram no meu ano, sejam elas momentos bons, sejam elas momentos ruins, porque tudo eu tiro como aprendizado. Mas nem todas eu quero de volta na minha vida. Então me reconectar com as pessoas não faz sentido. Faz sentido eu mandar mensagem para aquela amiga que tá sempre comigo, agradecendo por ela ter passado esse ano comigo. Seja distante, seja perto, seja por ligação, seja por mensagem, mas um modo de eu estar sempre conectada com ela. Mas a questão de me reconectar, quando eu falo essa palavra, eu penso em voltar a falar com alguém, eu penso em voltar a ligar para essa pessoa, eu penso em voltar a trazer essa pessoa para a minha vida. E não é o que eu quero. Dependendo da pessoa, eu não quero de volta. Então eu acho que é um momento de agradecer, sim, pelas pessoas que passaram pela minha vida, agradecer, tipo, pro universo, dizer que tá tudo bem, que foi ótimo, mas não que necessariamente eu tenha que mandar mensagem pra ela. Mas para aquelas pessoas que realmente fazem sentido eu agradecer, sim, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, isso pode deixar o seu final de ano mais gostoso, mais reconfortante, para que o próximo ano venha ainda mais, assim, gostoso, sabe? Que essas pessoas continuem na sua vida se fizer sentido e que você saiba, e que elas saibam também que você gostou, que ela fizesse parte da sua vida nesse ano, sabe? Eu acho que isso é bem interessante de se fazer antes do ano acabar. Eu sei que eu falei ali antes sobre metas e intenções, né? Criar intenções. Mas também eu acho muito válido a gente criar momentos só pra gente. Momentos de descanso, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de euforia. Porque a gente tem esses sentimentos na gente durante o ano todo. E às vezes um café da manhã mais tranquilo já te deixa muito contente. Um pôr do sol num lugar que você sempre quis ir vai te deixar muito contente. Ou você tá num momento que é um pouco mais difícil, sei lá, por alguma situação você tá passando, você quer ter um momento de tristeza, colocar aquele vídeo, aquele filme que te faça chorar, que você sabe que é clichê. Então, quando eu quero chorar, geralmente eu coloco umas séries mais antigas
bem anos 90, aqueles clichês de romance e tal, e eu sei que aquilo ali vai me deixar um pouco mais sensível. E aí eu gosto de ter essa pausa, porque daí eu revejo, eu repenso nas minhas atitudes, no que eu quero. Então, são momentos, assim, que fazem refletir. Então, planejar esses pequenos momentos, essas pequenas pausas, também é muito importante, tanto pro ano que tá acabando, tanto pro próximo ano que vai começar, você organizar, você pensar se faz sentido ou não. Então, é bem legal, eu acho bem interessante, e eu espero que você também goste disso, que é uma dica. Continuando nessa questão de tu planejar, você também tem que se auto-parabenizar pelas pequenas conquistas. O que eu mais me parabenizo esse ano foi ter tirado o meu canal do YouTube do papel. De estar aqui gravando vídeo, de estar aqui colocando os meus sentimentos, de estar aqui conversando com vocês, e pra mim isso faz muito sentido. E a cada novo seguidor, a cada nova curtida que eu recebo, a cada visualização que eu recebo nos meus vídeos, que eu vejo elas aumentando, é muito incrível e eu fico muito feliz. Eu tenho até anotado, assim, por exemplo, dia tal, meu vídeo bateu 50 visualizações. Dia tal, meu vídeo bateu 70 visualizações. E, gente, assim, pra quem é muito grande, pra quem já tem uma visibilidade muito grande, eles nem percebem isso. Mas pra mim, que tô começando, que eu tive coragem, é tão importante, é tão, assim, eu fico num modo muito feliz, porque é um passo muito grande pra quem sempre planejou, sempre quis, e parece que nunca dava certo, porque eu me auto-sabotava, sabe? Mas eu fico muito contente, cada pessoa que aparece aqui curte o meu vídeo, então os pequenos detalhes, as pequenas conquistas, elas devem ser comemoradas como se fosse Copa do Mundo, sabe? Pra mim é assim que funciona e eu acho que se você começar a pensar por esse jeito, vai dar certo também pra você. Algo que eu comecei também esse ano foi atualizar pequenas coisas na minha área de trabalho. Por exemplo, como eu estou gravando muitos vídeos, às vezes eu preciso de uma memória um pouco maior, eu preciso que as coisas funcionem um pouco mais rápido. Eu acabei comprando, em vez de um HD externo, eu acabei comprando cartões de memória, que no caso eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu acabei comprando esses cartões de memória, todos eles têm 500 GB e valeram super a pena. E aí, o que eu faço? Eu divido o que me interessa. Por exemplo, esse aqui eu uso para cursos. Então, todos os cursos que eu tenho disponibilizado, todas as aulas que eu tenho da internet disponibilizadas, eu coloco eles aqui. Seja a questão que eu falo dos cursos disponibilizados é os PDFs, os planners de planejamento, coisas que facilitam a minha rotina. Porque assim, cada curso que eu faço geralmente gera PDFs muito grandes com toda a base de material e eu gosto de guardar. Porque eu guardo também numa nuvem, mas eu também gosto de ter eles assim, porque fica mais fácil de acessar. E, gente, para carregar isso aqui é em qualquer lugar. Cabe na bolsa, cabe no bolso da calça, do casaco. Então, eu consigo levar para qualquer lugar. Depois, eu tenho um só para os meus vídeos do YouTube, né, que eu tô aqui gravando, para ter também um backup de tudo aquilo que eu já mandei online e para continuar com ele salvo. Claro, eu sei que vai chegar um momento que vai ser muito difícil de ter todos, eu espero que, né, chegue esse momento, mas eu quero continuar tendo pelo menos eles como backup. E esse aqui eu uso como o cartão de memória da GoPro, porque caso eu precise de um outro cartão de memória, eu tenho, porque ela acaba consumindo bastante memória, né, porque os vídeos acabam ficando muito bons, eu acho muito bom isso também. E tem uma outra ferramenta também que eu adoro, que é pro telefone. Que no caso é esse adaptadorzinho de telefone, né? Então aqui eu consigo botar um pendrive, o cartão de memória grande e o pequeno eu consigo inserir no mesmo tempo e ele é conectado diretamente no telefone. Então às vezes eu tô na rua, não tô com a câmera, não tô gravando, eu consigo gravar tudo pelo meu telefone e já passar direto pro cartão de memória e fica tudo mais prático e eu não corro risco também de meu telefone ficar com a memória cheia e tudo mais. Outra questão também que eu tenho feito para atualizar as minhas ferramentas de trabalho, porque eu uso como ferramenta de trabalho, é o meu planner. Eu já tô com vontade de comprar outro para já me organizar para o ano que vem, mas se eu começar a me organizar no outro, eu vou deixar esse aqui de lado e a intenção é não deixar ele de lado, é que eu utilize ele até o final.
porque sim, ele tem muitas folhas, mas eu também já vi e percebi que no meu próximo bullet, né, ou planner, tanto faz, eu vou fazer muitas alterações, porque nesse ano eu fiz, no caso, eu vou mostrar uma parte, que eu dividi ele em 4 partes, e eu achei pouco. Eu achava que eu não iria conseguir ter tanta coisa pra fazer, que eu achava que eu era impossibilitada, tá? Eu tinha essas coisas de autossabotagem. Então, dessa vez, né, pro próximo ano, no caso, eu já sei como eu vou refazê-lo e eu vou deixar espaços mais abertos. Mas eu também quero documentar pra vocês como é que vai ser o meu próximo bullet. Eu tô bem empolgada com isso já, porque eu tenho muitas ideias. E eu já sei que eu me estendi muito mais nessa parte de materiais e ferramentas pro meu trabalho, porque assim, eu tô muito empolgada com essa questão de estar aqui filmando e eu acho muito bacana. Então, acabei, né, falando mais. A próxima questão é tu visualizar com mais clareza tudo aquilo que tu quer pro teu próximo ano. E aí entra uma questão que eu fiz ano passado, que no começo eu não achei que daria certo, que foi fazer o Vision Board. É que me fugiu a palavra. Que eu coloquei ele na tela do meu computador. Então, assim, tem gente que imprime, tem gente que coloca no seu planner logo no início, assim, abre, ele olha todo dia. Por que eu coloquei no meu computador, né, como a tela do meu computador? Porque eu tô com ele todos os dias. Então, eu coloquei ele aqui, eu fiz, e eu fico admirando ele aqui, porque, assim, eu fiz com várias intenções, que eu queria fazer aquilo, que eu queria que desse certo. E sem perceber, muitas das coisas que estavam aqui, elas aconteceram. Isso é muito mágico. Então, assim, pro ano que vem, eu não quero fazer agora ainda. Eu quero fazer bem no final do ano mesmo. Eu acho que, sei lá, depois do Natal, eu quero fazer o meu Vision Board. Porque, assim, eu já vou ter feito praticamente tudo que eu gostaria e aquelas coisas que aparecem, né, no meio do caminho. Mas fazer o meu Vision Board no final do ano, já planejando pro ano seguinte, com aquela clareza do que eu realmente quero, de tipo assim, olha, o meu ano realmente acabou. Eu tô encerrando um ciclo. Agora, a partir desse momento, eu quero essas novas coisas, essas novas intenções, essas novas metas, novas conquistas. Então, aquele Vision Board, né, vai ficar assim lindo, 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 porque tipo vai me deixar com mais vontade, porque eu vi que funcionou esse ano, então o do ano que vem vai ser melhor ainda. Também uma coisa que eu quero voltar a fazer é escrever sobre dias e momentos para colocar na minha rotina, como se fosse um diário mesmo. Além daqui de eu estar no meu diário falado com vocês, eu ter o meu diário pessoal, né? Com aqueles pensamentos, aqueles assuntos que a gente não conversa com ninguém, que a gente tem ao longo do dia, que se a gente quer expor uma vez ou outra para um amigo, né, e para o namorado, o marido, tanto faz, a gente acaba expondo, mas nem sempre a gente pode vir aqui e conversar sobre certos assuntos. Então eu quero voltar com isso, nem que seja durante o dia eu escrever, né, literalmente como um diário, escrever lá o dia, a hora e dizer por que eu estou escrevendo naquele momento, ou então num dia que eu estiver muito aflita, muito triste, ir lá escrever sobre isso. Então esses foram as coisas, as limpezas, as intenções, as coisas que eu quero fazer antes e que eu também te aconselho a fazer antes do ano acabar, para que o seu próximo ano venha com mais intenções, venha com mais conquistas, mais desejos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo.